Sonic Bad Guys 3. A história começa com o Dr. Starline invadindo o computador. O computador aceita a senha e agora pede um reconhecimento de voz. Starline pede para reduzir o volume e retocar o último relatório de desenvolvimento. Na gravação, Starline fala que o progresso está indo de acordo. Agora ele tem um estoque de núcleos de poder para ajudar a finalizar os seus planos de longo termo. Sem falar que isso deu a ele mais uma nova criação, o Trinúcleo, que vai ajudá-lo a garantir-se contra o Sonic, Tails ou Knuckles, caso precise. E o Tricore pode ser usado muitas vezes, em seguida, ao contrário dos modelos que ele fez para os seus colegas. Ele conta que a segunda fase do plano começa amanhã e que ele vai mudar a segurança da base do Eggman para obedecer a ele, e assim que ele fizer isso, ele vai poder se mover direto ao seu objetivo. Os parâmetros desse objetivo podem mudar, pois segundo o que ele mesmo disse, as coisas que Zavok falou para ele ficaram em sua mente. Porém, em seguida, ele afirma que vai eliminar os seus comparsas assim que conseguir pegar a base do Eggman para si mesmo. E aí Zavok aparece atrás dele. Starline fica surpreso em ver que Zavok é muito silencioso por ser um cara grande, mas Zavok fala que o Mimic também é sorrateiro. Mimic pede para eles ficarem em voz baixada, pois não quer acordar o verdadeiro Starline, que está dormindo ali perto. Mimic está dizendo que nunca confiou no doutor e por isso ele quis ter provas de que suas suspeitas e pergunta se o Zavok também tinha dúvidas. Porém, Zavok afirma que não, pois ele confirmou as mentiras do doutor por si só, e ele veio só para ver se o aparelho que ele prometeu tinha alguma armadilha. Mimic diz que na verdade eles são legítimos. Zavok fica surpreso com a falta de visão do Starline. Mimic diz que está escrito que os aparelhos são apenas para que não haja erros de disparo. Mimic vai logo matar o Starline, porém Zavok impede e fala para ele encontrá-lo lá fora. Mimic afirma que não vai esperar até que ele puxe o gatilho e quer terminar isso agora mesmo. Zavok afirma que eles precisam que ele acesse a Eggnet, já que o doutor não vai fazer seu movimento até que ele se sinta que já tem o que quer. O plano de Zavok consiste em esperar Starline dar o que eles querem e depois deixar o Mimic eliminá-lo. Mimic concorda, mas diz que se o doutor tentar algo mais cedo, ele não vai esperar. No outro dia de manhã, Ruff e Tumble estão tentando fazer uma rima com todos os novos membros do grupo. Depois de sua grande performance, eles ficam atentos às reações do grupo que não são lá muito boas. Zavok diz que isso é um sinal de que há afinidade entre o grupo e acha que os parabéns estão próximos. Mas Starline diz que ainda há um grande caminho para a vitória. Zavok diz que o plano do Starline foi excelente, já que reuniu todos eles e que nem mesmo o Eggman faria melhor. Fora que Zavok está muito orgulhoso de comandar o Starline. Starline fica feliz com o elogio, e em pensamento diz que vai ser mais fácil encurralar o Zavok, já que ele pensa que o Zavok caiu na lábia dele. Porém Mimic está só aguardando o momento certo. Em breve no hub da Eggnet. Starline entrega os aparelhos dos núcleos de poder para os membros da equipe e explica como eles funcionam. Starline diz que eles podem alcançar qualquer coisa que quiserem, hoje com esse poder, mas Ruff pergunta por que ele não tem o aparelho, e o Dr. responde que simplesmente ele não tem habilidades, e que os núcleos seriam uma perda de tempo para ele. Porém Mimic e Zavok sabem que não é verdade. Zavok ordena que eles comecem destruindo os guardas da torre. Ruff e Tumble entram na batalha com Ruff dando um impulso para que seu irmão poder subir na muralha e abrir o portão. Ruff fica com super velocidade e começa a entender por que o Sonic é tão arrogante. A destruição dos guardas da torre continua frenética. Eles chegam na sala principal. Tumble vai abrir a porta com um socão, mas Starline diz que não é para fazer isso, porque tem equipamento sensível lá dentro. Mimic dá um jeito de abrir a porta. Starline fica feliz e diz que a vitória está próxima, mas Ruff está bravo, pois ele não quebrou nada ainda. Mas o doutor diz que tem guardas lá dentro, que ele pode quebrar.
Zavok e Ruff destroem os robôs de guarda. Tamo pergunta por que o Zavok não quis mais controlar o robô, mas ele responde que não tem a mesma satisfação do que destruí-lo. Finalmente eles chegam no computador central. Mimic pergunta se ele sabe o login, mas Starline responde que não, mas ele tem um algoritmo que passa a segurança. Mimic fala que ele tinha esse algoritmo do nada, mas Starline diz que na verdade era para um projeto que ele tinha desenvolvido. Mimic diz que é bom se apressar, já que o Eggman pode estar em alerta, mas Starline diz que ele já está ciente da invasão e que está vindo para cá. Mimic fica em choque, mas Starline o conforta, já que agora eles têm acesso ao computador do Eggman. E ele pode mandar um alerta falso dizendo que o Sonic está atacando em outro lugar e não ali. No quartel-general do Eggman, ele se prepara para a batalha. Ele prepara as forças aéreas para destruir seja lá quem estiver atacando. Orbot pede para ele esperar, já que ele tem uma atualização. Eggman diz que não precisa, já que ele tem as coordenadas e que as bombas vão dar conta do resto. Mas Orbot diz que a informação é de que o Sonic está saqueando um depósito 20 milhas ao norte do hub da Eggnet. Eggman pega o aparelho. Eggman desconfia que algo não está certo e acha que é muita coisa por ser um simples bug no sistema. Orbot sugere que talvez Tails mandou uma transmissão falsa e a rede consertou o erro. Mas Eggman sugere que pode ser o inverso, já que o inimigo pode estar tentando tirar o Eggman da trilha dele. Eggman fala que não importa, já que ele vai ver as duas localizações. A ordem é meter fogo e ver o que sobrou nas cinzas depois. Assim ele sai voando em seu robô, que é o primeiro chefão do Sonic Heroes. Starline vê que ele está a caminho. Zavok pergunta das defesas, e Starline diz que elas estão atualizadas para protegê-los. Mimic diz que está na hora de pagar o que deve. Starline fala para esperar e finalmente consegue o domínio completo da base, mas agora tem uma faca no pescoço. Mimic diz que está cansado de ser educado e Starline pede ajuda ao Zavok. Ruff e Tamo ficam perplexos, achando que eles estavam trabalhando juntos, e Zavok afirma que sim, porém acontece que o Dr. estava usando eles. Zavok explica que encontraram provas que o Starline iria destruir todos eles, assim que a base estivesse segura. Mimic pede para Starline negar ou dar uma desculpa, e o Dr. diz que, sem ele, Mimic nunca vai ser deletado dos bancos de dados do Eggman. Então Mimic ordena que faça. Mesmo apertado, Starline faz isso e deleta os arquivos de Mimic do banco de dados do Eggman. Zavok ordena que Starline pegue todos os Badniks que estão no alcance desse hub para ele, e assim Starline o faz. O Doutor pensa que ele precisa pegar o trinúcleo para que está em seu bolso. Zavok diz que agora Mimic é o homem livre, e Mimic diz que Zavok conseguiu um pedaço do Império do Eggman em 5 minutos. Zavok fala para Ruff e Tumble que eles têm um monte de núcleos e suplementos lá no laboratório. Então Zavok confirma que o Doutor já viveu tempo demais para sua utilidade. Na próxima edição, o destino de Dr. Starline.